Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje teremos aqui no canal um vídeo um pouquinho diferente. Na verdade, o intuito principal do canal é poder trazer para vocês, né, algumas experiências, algumas palavras, alguns testemunhos da minha vida como cristã, como mãe. E hoje o questionamento que eu quero trazer para você é: quem você pensa que é? Quando você escuta essa frase, quando você pensa quem eu sou, como você se enxerga, como você imagina que você realmente é? A gente se questiona tantas vezes, né? Quem nós somos, de onde nós viemos e para onde estamos indo. Mas eu quero trazer hoje uma reflexão para vocês de uma história que está lá em 1 Samuel 16, do 1 ao 13, que foi quando Samuel foi ungir Davi como rei. Quando eles chegaram lá, para vocês, né, terem uma ideia, eu vou resumir a história. Davi nem entre os irmãos não estava, porque ele era visto somente como um pastor. Ele também se enxergava como um pastor de ovelhas e até a família dele enxergava ele assim. Ele não tinha um porte físico para ser um rei, para lutar, né, e para defender, mas ele era o escolhido de Deus, independente do que os outros pensavam sobre ele. Davi foi um escolhido de Deus para ser um rei. Então, quando a gente questiona quem eu sou, quem a Denise é, quando a gente já nasce com um nome, né? Então, a princípio, a gente tem um nome, mas a gente é filho de fulano. A Denise é a filha da Maria e do Antônio. A Denise é a irmã da Jaqueline, a Denise é a mãe da Maria e da Sara. Depois a gente vira esposa de fulano, né? Então, a maioria da nossa vida, nós somos vistos como alguém, né? A filha, a mãe, a esposa, né? Com as características nossas, ou até mesmo a profissão. A Denise é fotógrafa. Então, muitas vezes, a gente não consegue colocar nós mesmos como Deus realmente quer que nós somos, né? Através dos olhos dele. E o difícil é que quando a gente passa por algum trauma na nossa vida, a gente se sente perdido, porque a gente se colocava naquela posição, né? Quando a gente é filho, né? Quando acontece de uma criança perder os pais, ou quando acontece da gente se mudar da casa dos pais, a gente passa por um momento ali de confusão, né? Nossa, agora eu tô sozinha, preciso me virar sozinha. Ou quando a gente, igual aconteceu comigo, que eu passei por um processo de divórcio, eu tinha uma certa dependência emocional da presença física do meu ex-marido. E quando isso é tirado de nós, a gente se questiona muito fácil. E agora, o que eu vou fazer? Quem eu sou? O que vai ser de mim sem aquela pessoa, né? E a dependência emocional é muito real e muito difícil de ser superada. Não só com relação a parceiro, né? A cônjuges e relacionamentos assim amorosos, mas também a questão de família, né? Tanto de família quanto de pastores. Eu sofri muito quando eu saí, tive que mudar de cidade, que eu não tive mais a liderança dos meus pastores de perto. Isso foi muito difícil para mim. Mas o fato de estar num lugar novo, entre aspas, sozinha, me fez enxergar quem realmente eu sou. E quem eu preciso ser unicamente dependente, que é de Deus e mais ninguém. Mas até chegar nesse nível de consciência foi muita dor, muito choro, muita oração, porque nós somos muito materialista. A gente precisa ver para crer, né? Então a gente precisa ter alguém perto, a gente precisa estar com uma amiga, a gente precisa ter ali, né, os pastores, a gente precisa ter alguém ali cuidando da gente. Então, quando a gente se vê sozinha, somente na direção de Deus, é muito difícil, mas é possível, né? Eu sou a prova viva de que é possível.
a gente ser feliz sem ter a presença física de alguém ali. Porque quando a gente começa a pedir para ser cheio do Espírito Santo, não tem como ele não fazer isso sobre nós. Eu comecei a buscar na palavra o que Deus tinha para dizer para mim, né? Eu comecei muitas vezes a me questionar, mas Deus, quem eu sou? Quem o Senhor quer que eu seja? Então eu comecei a buscar na palavra, né? Quem realmente é. E lá no início, lá em Gênesis mesmo, a gente já vê que Deus nos criou imagem e semelhança dele. Gente, vocês já pararam para pensar que desde a criação de Adão e Eva, nunca existiu nenhum gene igual. Nunca existiu nenhum ser humano igual ao outro. Até mesmo os gêmeos são diferentes. Então você imagina o amor de Deus sobre nós para nos criar tão únicos. E a gente fica mendigando migalhas de atenção de outras pessoas. Isso é muito triste. É muito triste e muito real. Então o que eu queria dizer para vocês hoje, não se rotularem através de outras pessoas. Não se colocar embaixo de nomenclaturas que não distinguem você. Porque muitas vezes a gente pode ser visto pelos outros somente de forma ruim, por algo que a gente fez de ruim no passado. Porque nós somos humanos. Nós somos humanos, não somos perfeitos. Então, quando a gente começa a pensar, nossa, mas será que eu sou isso mesmo? Nossa, eu realmente fiz isso. Nossa, como eu sou ruim, como eu sou mal. Então, aquilo que a gente pensa a respeito de nós mesmos vai enchendo o nosso coração e a gente acaba pegando aquilo ali como verdade. Mas a verdade é que nós somos filhos amados de Deus. Lá em João 1,12 que fala: contudo, aos que receberem, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Gente, o que um filho é? É um ser amado. Quem é pai e mãe sabe o amor que a gente tem pelos nossos filhos. Imagina o amor que Deus tem por nós. O filho, ele é amado, o filho, ele é herdeiro. Por que a gente vai ficar mendigando a atenção de outras pessoas, sendo que a gente tem um Deus, a gente tem um pai que nos ama e tem um mundo inteiro para nos dar de presente? Não é fácil a gente entender tudo isso, mas é possível, é com oração, é todos os dias, joelho no chão. Deus, faz eu me enxergar conforme os teus olhos. Senhor, faça eu me ver de acordo com o que o Senhor me vê. Mostra para mim quem eu realmente sou, mostra quem o Senhor quer que eu seja. Eu anotei aqui, né, algumas passagens de quem realmente é, ó. Ele declara que você foi justificado. Lá em Romanos 3,24, mas ele em sua graça nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. E que está completamente livre de condenação. Não importa o que disseram para você, se você decidiu ter uma nova vida, você não tem que ficar sob condenação de ninguém. Lá em Romanos 8, do 1 ao 2 diz: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Deus afirma que você é um ser novo. Em 2 Coríntios 5,17, logo, tudo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E que tem um futuro cheio de boas obras preparadas, lá em Efésios 2,10. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então, gente, olha, Deus nos formou no ventre da nossa mãe antes mesmo dos nossos pais imaginar. Ele escolheu o nosso nome antes mesmo de tudo. Muitas vezes eu questionei isso a Deus e Ele me deu uma experiência incrível. Há um tempo atrás, eu tive um sonho que eu estava segurando um bebê no colo, mas no sonho eu sabia que não era meu.
E eu sabia que esse bebê tinha um nome que se chamava Eduardo. E eu olhava e cuidava daquele bebê, mas eu sabia que não era meu. Esse foi o sonho. Eu levei isso porque na época teve um amigo nosso que a gente deu... a gente cedeu um quarto da nossa casa para ele morar por um tempo, porque ele estava mudando de cidade para nossa cidade. A gente emprestou um dos quartos para ele morar por um tempo e ele se chamava Eduardo. E eu tinha a idade da mãe dele, eu brincava com ele, né? Ó, obedece a mãe, na hora que você sair você volta, né? E então eu levei o sonho para esse Eduardo que estava na minha casa. E aí, algumas semanas depois, a minha irmã me enviou uma mensagem dizendo que estava grávida. Que ela estava grávida, que ela ia preparar uma surpresa para a filha dela e para o marido dela e tal. Fez a surpresa para eles. E aí depois, num determinado momento, a gente conversou e eu perguntei para ela. E os nomes? Você já pensou nos nomes? Porque de início a gente não imagina o que é. E ela me falou em primeiro lugar, se for menino vai ser Eduardo. E ali, naquele momento, o Espírito Santo me lembrou do sonho que eu tive. Porque muitas vezes eu questionava, mas Deus, como assim, né? Que o Senhor já sabe até o nosso nome, sendo que são os pais que decidem o nome. E Deus me mostrou, antes da minha irmã engravidar, que viria um bebê, que eu seguraria um bebê chamado Eduardo. Deus já sabia que o Eduardo estava a caminho antes mesmo da minha irmã sonhar. Então, é muito forte quando a gente entende a nossa identidade em Cristo. A nossa identidade em Cristo é perfeita. E a partir do momento que a gente entende a nossa identidade em Cristo, automaticamente a gente deseja ser melhor. Automaticamente a gente deseja buscar agradar a Deus, porque é tão maravilhoso tudo que Ele faz para nós, que a gente não quer desagradar, né? Aquele que nos ama e aquele que faz tudo por nós. Essa é a realidade. Então a gente começa automaticamente se tornando uma pessoa melhor quando a gente entende quem a gente é. E automaticamente a gente não aceita mais a migalha de atenção de outras pessoas, independente de quem for. Porque nós somos completos em Cristo. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Entenda e descubra quem você é em Cristo, independente do que os outros digam. Porque quando você entender quem você realmente é, as coisas vão começar a melhorar na tua vida. Deus abençoe. Espero que essa mensagem tenha feito sentido para você. E fiquem com Deus. Até a próxima.